Lá no meio do gelo da Rússia, existe uma história, um mistério do século XX que está lá congelado no tempo. E é uma daquelas histórias que, olha, passam décadas e ela continua sem entregar seus segredos. Bora mergulhar fundo no que aconteceu no Passo de Atlov. E o ponto de partida é essa pergunta aqui, que é o coração de todo o mistério. Pensa bem, o que seria tão, mas tão assustador a ponto de forçar 9 pessoas experientes a rasgar a própria barraca e correr para uma morte congelante? Que tipo de pavor faria o frio mortal parecer a melhor saída? Então, vamos voltar no tempo. A gente está nos Montes Urais, fevereiro de 1959. Um lugar remoto, isolado, coberto de neve. É aqui que nossa história começa. Uma equipe de resgate está se aproximando de um acampamento. E está tudo quieto demais. Eles esperavam encontrar um grupo de estudantes, mas o que eles acharam foi, na verdade, o começo de um pesadelo. Olha, a cena que a equipe de resgate encontrou simplesmente não fazia sentido nenhum. A barraca estava lá, abandonada, mas o estranho é que as roupas quentes, as botas, todo o equipamento essencial para sobreviver, estava tudo lá dentro, deixado para trás. Num frio daqueles, isso é pedir para morrer. Então a pergunta é, o que fez essa galera fugir sem pegar o básico para se manter viva? E aí, vem a primeira pista. E que pista bizarra! A análise da barraca mostrou uma coisa muito esquisita. Ela tinha sido cortada com uma faca, só que de dentro para fora. Pensa nisso. Eles não se deram o trabalho de abrir o zíper. Eles rasgaram o único abrigo que tinham para poder sair correndo. Isso grita pânico, um pânico desesperado. Eles estavam fugindo de alguma coisa lá fora. Mas o quê? Então, a partir da barraca, a investigação começou a seguir as pistas na neve. Era como um mapa macabro do que aconteceu. Pegadas na neve e cada passo levava os investigadores mais fundo no horror daquela noite. E a descoberta dos corpos foi em 2 etapas, digamos. Em fevereiro, logo no início, acharam os 5 primeiros. Alguns estavam só de roupa de baixo, perto do que parecia ser uma tentativa de fogueira. Mas aí, o tempo passou, a neve derreteu. Em maio, o resto do grupo foi encontrado. Os 4 corpos que faltavam estavam num barranco. E os ferimentos deles eram simplesmente devastadores. Aí, o mistério ficou ainda maior. Agora, para a gente ter uma ideia do nível de desespero, vamos falar da temperatura. Fazia menos 30 graus Celsius. Menos 30. Nesse frio, a pele congela em questão de minutos. Sobreviver sem roupa adequada não é uma luta de horas, é uma luta de segundos. E foi para esse cenário que eles correram. E eles não correram pouco não, foram 1,5 km. 1,5 km longe da barraca. Imagina só, correr essa distância toda na neve funda, no escuro, quase sem roupa, fugindo do único lugar seguro que eles tinham. Não faz sentido algum. E é aqui que a história fica realmente sinistra. Os ferimentos encontrados nos últimos corpos não batiam com morte por frio. Eram coisas terríveis, costelas quebradas, crânios esmagados e sem nenhum sinal de luta por fora. E tem mais, uma das vítimas, a Lyudmila, foi encontrada sem a língua. Para piorar, uma peça de roupa tinha radiação e a pele de algumas vítimas tinha uma cor alaranjada, super estranha. O próprio relatório do legista dizia algo de arrepiar. Ele disse que as lesões internas eram como as de um acidente de carro. Nenhum ser humano teria força para causá-las. Pensa na força que seria necessária para isso, mas por fora nada. Nenhum hematoma que explicasse. É como se eles tivessem sido esmagados por uma força invisível. Bom, com um caso bizarro desses, é óbvio que começaram a surgir todo tipo de teoria, né? Das mais pé no chão até as mais, digamos, fantásticas. Então, vamos dar uma olhada nas principais teorias que tentam explicar o que aconteceu. A primeira teoria, a mais científica, é a da avalanche. A lógica é a seguinte: o grupo teria ouvido o barulho da neve começando a deslizar, entrou em pânico total, rasgou a barraca para sair o mais rápido possível e no escuro e na confusão se perdeu e acabou morrendo de frio. Parece fazer sentido, né? Só que tem um problema. Um problemão, na verdade. A cena do acampamento meio que desmente essa teoria. Os esquis que estavam fincados na neve do lado de fora da barraca continuavam lá, em pé, intactos. Ué, uma avalanche forte o bastante para causar todo esse pânico teria levado tudo junto. Então, essa explicação que parecia mais lógica começa a parecer bem provável. Ok, se não foi a avalanche, o que foi? Isso nos leva para a segunda teoria, uma que tem tudo a ver com a época da Guerra Fria, um teste militar secreto. A ideia aqui é que os estudantes, sem querer, acabaram vendo algo que não deviam. Um teste de alguma arma nova, talvez. E por isso, ou foram eliminados, ou morreram por causa dos efeitos da arma.
E, sabe, existem algumas pistas que apontam para essa direção. Primeiro, o arquivo da investigação foi aberto antes mesmo do desaparecimento ser confirmado oficialmente. Estranho, né? Segundo, aquela roupa com radioatividade. Isso é um baita sinal de alerta. E terceiro, aqueles ferimentos internos, de esmagamento, são bem parecidos com os efeitos de uma onda de choque de uma explosão. Beleza, agora a gente vai entrar num território mais sobrenatural. A terceira teoria fala de um encontro com algo desconhecido. O povo Mansi, que vive naquela região, tem lendas sobre uma criatura chamada Menki, que seria uma espécie de Yeti russo. E claro, tem quem acredite que o grupo deu de cara com esse ser. E o que alimenta essa teoria? Bem, dizem que foi encontrado um bilhete no meio das coisas deles. Um bilhete que dizia uma frase de arrepiar. Agora sabemos que o Homem das Neves existe. Se esse bilhete for real, isso muda completamente o jogo. E para deixar tudo ainda mais tenso, tem essa foto aqui. Uma das últimas que o grupo tirou. A qualidade não é boa, tá meio borrada, mas se a gente olhar bem, parece ter uma figura grande, escura, ali se escondendo entre as árvores. Será que é só um jogo de luz e sombra? Ou será que eles conseguiram fotografar o que quer que estivesse lá fora? Tá. Com tantas evidências confusas e teorias malucas, o que as autoridades da época disseram? Qual foi o veredito oficial? Vamos ver como essa investigação terminou. Primeiro de tudo, a rapidez. A investigação sobre a morte de 9 pessoas, com todos esses detalhes bizarros, foi fechada em menos de um mês, 4 semanas. Para muita gente, isso já é o maior sinal de que alguém queria esconder a verdade, ou simplesmente não queria investigar a fundo. E a conclusão oficial foi essa aqui, se preparem. A causa da morte foi uma força natural irresistível. É, só isso. Uma força natural irresistível. O que isso quer dizer? Nada. Essa frase é tão vaga que não explica os ferimentos, não explica a barraca rasgada, não explica a radioatividade. Em vez de responder, ela só cria mais perguntas. E no final das contas, mais de 60 anos depois, a gente está exatamente no mesmo lugar dos primeiros investigadores. A gente tem um monte de fatos que não se encaixam, teorias que brigam entre si e nenhuma resposta final. Foi uma avalanche? Um acobertamento militar? Ou será que foi mesmo uma criatura desconhecida? A Montanha dos Mortos, como o lugar é chamado, parece que vai guardar esse segredo para sempre. A pergunta continua no ar.